Tava achando que a gente não ia falar de PN ou N? Errou, tá? Olha só, na hora de escolher uma ação para comprar, tem muita coisa para olhar, né? Qual que é a empresa, se essa empresa é boa ou ruim, se eu vou olhar gráfico ou fundamento. E além disso, tem um outro fator que muita gente às vezes se confunde um pouco, que são as numerações e o tipo, né? Se é uma ação ordinária ou uma ação preferencial. Afinal, o que é esse negócio? ON e PN. Eu vou explicar aqui para você de uma maneira rápida e simples. As ações ON, toda vez que aparecer ON aqui, ou se você olhar uma ação com o final 3, ela é uma ação ordinária. O que significa que é uma ação ordinária? É aquela ação que dá direito a voto, basicamente é isso. Ou seja, imagina uma empresa aqui que tem lá 1 milhão de ações, né? Eu tenho 100 ações. O Fernando tem 990 mil e não sei o que, todo o restante, que até perdi as contas aqui. Né? Na hora de fazer a assembleia dos acionistas, vai ter lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso? Quem vota sim? O Fernando vota sim, eu voto não. Bom, eu tenho 100 votos, o Fernando tem 900 mil votos. Basicamente é isso. Então, é um tipo de ação que dá controle. É isso mesmo. É um tipo de ação que dá controle, né? Aquela pessoa que tem bastante, ela consegue direcionar a empresa, porque a sua voz vale. Aquela pessoa que tem menos ações, ela acaba não tendo tanta voz, mas ela pode opinar. Além disso, uma outra característica de todas essas ações ordinárias, que são aquelas ações com final 3, como eu já disse, é o tag along. Não se preocupe, mais um nome em inglês, mas não se preocupe. Tag along, de uma maneira bem simples, é assim, ele dá direito aos acionistas minoritários, no momento de uma troca de controle, que esse novo controlador ele também faça uma oferta para comprar essas ações. Deixa eu tentar explicar mais fácil. Imagina que a gente tem aqui uma empresa que 51% está na mão de um determinado controlador, dessas ações ON ordinárias que dão direito a voto, né? 51% na mão desse controlador, aí tem lá os outros 49% estão no mercado, que a gente chama de free float, está livremente no mercado. O que acontece? Imagina que um novo controlador, uma nova empresa quer comprar esse controle, né, esse 51%. Ele vai fazer uma oferta para fazer essa compra. E aí ele é obrigado a fazer uma mesma oferta com pelo menos 80% do valor que ele fez para esse controlador para os minoritários que têm ação ON. Então essa é uma outra questão desse tipo de ação ordinária, beleza? Então vamos agora para o outro tipo, que é a ação PN ou preferencial. O que é a ação preferencial? A gente resume falando que é um tipo de ação que dá preferência a dividendos. O que são dividendos? Aquele participação no lucro que as empresas têm, né? Não significa que uma ação ordinária não tem dividendo, tá? A ação preferencial, ela normalmente tem um pouco mais de dividendos, pelo menos aí uns 10% a mais na hora da distribuição do que nas ações ordinárias, que também vão ter direito a dividendos. Então, a ideia é que as preferenciais é mais para aquele tipo de acionista que está mais preocupado em participação de lucro. Além disso, no caso de uma falência da empresa, no caso de uma liquidação, vai falir, no momento de pagar os acionistas preferenciais, nesse caso, têm uma preferência de recebimento em relação aos ordinaristas ou ordinários, não sei qual seria, quem tem ação ON ou ordinária. E no caso lembra que eu falei que no caso das ações ON, o final lá da ação por exemplo, PETR3, né? No caso da PN, é PETR4, ou seja, o número 4, quando você vê uma ação que tem um final número 4, você já sabe que é uma preferencial. Da mesma forma que o número 3 você já sabe que é uma ordinária. Tá? Mas, às vezes, você vai ver uma ação com outro número. Por exemplo, o ZIN5, né? O Ziminas, ou ELET 6, ELET meia dúzia, como meus avós podem chamar meia dúzia. Né? ELET 6. O que seria esses 5 e os 6? Também são PNs, preferenciais. Né? PNA é a preferencial do tipo A, o número 5.
e PNB preferencial do tipo B, o número 6. Eles têm algumas características em relação ao recebimento de dividendos, né? Mas também são ações do tipo preferenciais normais, PN, que é o tipo 4. Tá? Ok, algumas questões finais aqui sobre esses dois tipos de ações. Primeiro, existem algumas segmentações na Bolsa. A Bolsa coloca lá as ações de nível de governança corporativa. O que seria isso? Aquelas ações que estão mais próximas do investidor. Não significa que são empresas que dão mais lucro ou que são melhores ou não. É mais proximidade com o investidor. A Bovespa ela classifica ações lá do tradicional, nível 1, nível 2 e tem o novo mercado. Para uma empresa estar no novo mercado, ela só pode ter ações ON. Então, às vezes você vai ver alguma empresa, por exemplo, Lojas Renner. Lojas Renner você não vai ver a número 4, que é você pode até procurar, mas não vai achar a ação preferencial. Porque nesse caso, a própria empresa ela decidiu só emitir ações ordinárias. Tá? Uma curiosidade aqui, na verdade, Fernando, eu nem tenho uma fonte correta disso aqui. É mais conversa de corredor. Eu estava conversando com um amigo meu de mercado há muito tempo, ele está no mercado, e ele me disse isso. Ele falou assim, sabe por que tem ações ON e PN no Brasil? Porque o governo tinha as empresas do governo, né, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, ele queria lançar na bolsa, mas ele queria manter o controle. Então ele pegou e falou assim, vamos montar essas ações aqui preferenciais, porque todo mundo vai para essas preferenciais e eu fico aqui com as minhas ações ordinárias, a maior parte, quase todas, e eu mantenho o controle. Então é a forma de colocar essas ações na bolsa. Mas eu repito, isso aqui eu não tenho uma fonte clara aqui para te falar isso, é mais uma conversa de corredor. Para a gente finalizar, qual que é melhor para você? Imagina que uma empresa ela tem ação ON e PN, tá? Qual que é melhor? O que você vai escolher? Bom, vai depender do caso, né? Se você pegar uma ação ON e tiver alguma questão de troca de controle, normalmente ela se valoriza mais. Mas normalmente a gente olha um quesito chamado liquidez. Qual que é a ação que tem mais liquidez? Aquela ação que gira mais, que tem mais gente comprando e vendendo? Normalmente é a PN. Então, considerando um investidor normal como eu e provavelmente você, que não é um investidor ultrazilionário, bilionário, que vai ter o controle do Banco do Brasil, sei lá, que vai ser bilhões, a gente pode preferir ir para PN, porque além de mais liquidez, a gente tem um pouco mais de dividendos. Então, basicamente, é isso que é a ação ON e a ação PN. Ficou alguma dúvida? Se ficou, coloque aqui embaixo nos comentários. Esse vídeo vale um joinha, um like, bota aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e também ative lá as notificações para sempre que a gente tiver novidade você ser informado. E conheça também o blog do Lucro do Dia, lucrododia.com.br. Valeu!